Nos últimos 5 anos, o que nós percebemos, eu, você, o mercado imobiliário, é que isso começou a complicar um pouco. A prova é o quê? Mudanças que a Caixa passou a ter. Por exemplo, ela passa a cobrar 30% de entrada para financiamento e muitos financiamentos não sendo aprovados e muitos financiamentos também sendo recusados, e nós todos percebemos isso com uma dificuldade nesse sentido. O maior aprendizado que a gente tenha é que foi percebido, sim, um medo de lançamento por falta de oferta de financiamento. Um medo de lançamento das construtoras, dizendo assim, será que é o momento? Será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou ter esse financiamento aprovado? O crescimento de oferta para corretores trabalhando lançamentos ou corretores que queiram entrar no mercado através de lançamentos será muito forte. Será que a gente vivencia, ou seja, será que a gente pode relembrar um 2011? Talvez agora 2025, final de 2025 e 2026? Pode ser que sim. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco, o podcast que visa transformar, melhorar e, obviamente, trazer mais prosperidade à sua imobiliária e aos seus. Hoje nós vamos falar de um assunto intimamente ligado ao crescimento das suas vendas, obviamente aí financiamento, porque afinal no Brasil nós não vendemos imóveis, nós vendemos financiamento. Quanto mais nós temos o recurso de financiamento, mais chance de sucesso nós temos de ter de venda. E agora, o novo processo de financiamento projetado pelo governo, ele visa melhorar o mercado imobiliário, visa melhorar o processo de financiamento e aquecer as vendas, porque automaticamente, o que nós temos que entender? Se eu tenho mais vendas na construção civil, eu automaticamente terei também mais empregos, que é isso, obviamente, que qualquer governo procura durante aí a sua governança do seu país, do seu estado, ou seja lá o que seja. Então, o financiamento está intimamente ligado ao sucesso de uma imobiliária. Então, esse é essa mudança que o governo vem trazendo. A pergunta é se isso deve ou não refletir diretamente e trazer mais sucesso à sua imobiliária, que eu acredito que sim, que é o que nós vamos bater um papão sobre isso. Bom, dentro dessa linha, o que nós temos que entender? Primeiramente, que sempre o que sustentava o financiamento no mercado imobiliário era o uso da poupança, ele era o chamado motor de crédito. Então, quanto mais poupança, mais crédito, e normalmente essa poupança era destinado aí em torno de 60%, 65% dos recursos da poupança, eles eram obrigatoriamente destinados ao crédito imobiliário. A ideia é que isso seja eliminado progressivamente, né, que vão ser as vantagens e desvantagens que nós vamos debater agora, sob o direcionamento obrigatório. Primeiro que nós temos que entender o seguinte, hoje a poupança é talvez aí o pior investimento que exista em termos de retorno. Então, hoje, qualquer investidor, ou investidor, mesmo o pequeno investidor, ele entende que ele tem uma CDI, ele tem uma letra de câmbio, ele tem um título do governo que acaba dando muito mais que a poupança. Dentro dessa linha, o que a gente percebe? A gente percebe que, dentro desse processo, nós conseguimos perceber o quê? Que cada vez mais temos menos dinheiro na poupança, ou seja, menos dinheiro consequentemente, aí, para o financiamento, e com isso vem reduzindo bastante. Nós acompanhamos aí que foram as atitudes que a Caixa Econômica tomou nos últimos anos, que sobe para 30% de entrada, dificuldade de aprovação, coisa que você viveu todo esse processo. E agora existe um ponto que é a alteração dessa linha, quer dizer, o que isso deve aumentar, o que isso deve partir. Então, o novo regime, ele vai permitir usar instrumentos como o LCI, que eles vão chamar aí de letra de crédito imobiliário, ou um CRI, que seria para captar um recurso para o crédito imobiliário. Então, primeiro que nós temos que entender é que o investidor ele vai ter que ter uma série de situações
para que ele possa investir no mercado imobiliário. Então, por exemplo, antigamente ele não tinha isso. Então, hoje eu consigo... Vamos imaginar que você compra um título de renda fixa, alguma coisa assim, só para que você possa entender. E esse título, você pode comprar ele para o mercado imobiliário. Então, esse título vai começar, primeiro, que a Caixa Econômica volta a financiar 80% do valor do imóvel. Isso é muito show, né? Isso é muito fantástico, na minha opinião, para que você possa ampliar aí sim o seu financiamento. Outra situação que é, a partir do momento que você começa a estimular que os outros bancos possam fazer isso também vários bancos vão ter esse resultado. Eles vão ter mais dinheiro ofertados para isso. Nos últimos 5 anos, o que nós percebemos, eu, você, o mercado imobiliário, é que isso começou a complicar um pouco. A prova é o quê? Mudanças que a Caixa passou a ter. Por exemplo, ela passa a cobrar 30% de entrada para financiamento e muitos financiamentos não sendo aprovados e muitos financiamentos também sendo recusados, e nós todos percebemos isso com uma dificuldade nesse sentido. Dentro dessa linha, automaticamente, nós temos que entender que, paralelo a esse processo, o que mais traz emprego para o país é a construção civil. Então, a partir do momento que o governo ele tem financiamento, que ele aquece o mercado imobiliário, principalmente se ele aquece a construção civil, ele dá o arranque do aquecimento total, vamos chamar aí da economia. Por quê? Porque ele vai começar a fazer um processo todo na construção civil que alavanca todo o restante. Então, o governo entende e sabe disso, nós também sabemos disso, que se ele trouxer processos e recursos ao mercado imobiliário, automaticamente esse motor de crédito para o mercado imobiliário passa a ser um motor de impulsionamento, sim, aí a geração de mais empregos através do sucesso da construção civil. Já quero aproveitar aqui e agradecer aos patrocinadores, ao POP, à Laís, que são empresas que acreditam na sua imobiliária, que acreditam no mercado imobiliário, senão não estariam patrocinando um projeto como esse, e apoiam aí o nosso podcast, estão voltadas aí também ao crescimento aí da sua imobiliária. Quero aproveitar também e hoje dar os parabéns para a Laís. A Laís tem crescido e tem dominado muito o mercado imobiliário no que se refere à inteligência artificial e trazendo muito sucesso às imobiliárias. Vale a pena você conhecer o trabalho deles, sim. E na questão da Alpop, já para não deixar de falar deles, a Alpop já vem do nome Aluguel Popular, ou seja, é uma garantidora na qual ela tem um foco de aprovação para aluguel popular, e ela tem um projeto onde até o cliente negativado ela pode aprovar sim, porque o estudo da Alpop ela é diferente. Então vale a pena você conversar com eles e você também pulverizar um pouco mais a garantia da alocação para sua imobiliária. Mas vamos lá. Voltando então, dentro dessa linha, a grande sacada que eu acho dessa questão dos títulos é que eles vêm com um título chamado Depósito Interfinanceiros Imobiliários. O que significa esse depósito interfinanceiro imobiliário? Significa o seguinte: você hoje tem uma série de investimentos, como renda fixa, como CDI, como esse tipo de situação. Então, você vai ter um depósito que você vai ter uma aplicação numa renda fixa, que é uma aplicação que o objetivo dela é ser especificamente ao mercado imobiliário. Qual é a grande sacada? Vai ocorrer claramente uma concorrência muito clara entre a instituição financeira. Não que a Caixa não vai fazer, mas a partir do momento que o governo dá condições de que o banco crie um título para que você faça um depósito interfinanceiro imobiliário, o banco vai ter a oferta de investimento onde ele vai poder aplicar claramente aí no mercado imobiliário. Dentro dessa linha, o governo acredita, e eu também acredito que isso vai ocorrer, ela vai dar um reflexo imediato, principalmente de suporte na construção civil. Ou seja, hoje o que o Brasil vivencia é uma não aprovação de financiamento e com isso trava também o sistema de construção. E automaticamente você tem o reflexo da baixa de empregos. Então, a partir do momento que você tem
um emprego maior, uma oferta maior de empregos, a economia do país ela acaba automaticamente evoluindo nesse sentido, baseado nesse ponto. Então, o que você tem que começar a pensar a partir de agora? Começar a visitar bancos, começar a entender o que os bancos vão começar a ofertar. O grande canal disso, o que nós vamos entender é que vai funcionar muito, o que vai estar aí a todo vapor, na minha percepção e na percepção dos estudos também, a partir de 2027. Então, janeiro de 2027, o governo entende que vai estar a todo vapor nesse sentido. Então, até lá, essas situações vão sendo implantadas, mas já vai existir, sim, mais crédito no mercado imediatamente. A prova é que a Caixa Econômica vai sair dos 30% de entrada e volta aos 20% de entrada. Sendo assim, você vai ter que, o teu cliente vai ter que dar menos de entrada do como era antigamente, que isso vai facilitar, ok? O atendimento que se percebia da faixa média de renda que estava órfã era principalmente aquele modelo que mirava as famílias de até R$12 mil, que era uma faixa que ela ficou sem alternativa. Então, você tinha o Minha Casa Minha Vida, você tinha o crédito privado e, dentro do tema social, uma redução da exclusão financeira habitacional. Então, o que o governo não estava conseguindo era ter um equilíbrio desses financiamentos e essa faixa, como eu já disse, na faixa de R$12 mil, essa família não estava tendo condições. A prova é que você pode ver o aumento do crescimento de venda de consórcio. Então, aquela pessoa que queria comprar um imóvel de um valor um pouco mais alto, estava mais fácil para essas pessoas adquirirem um consórcio do que partir para o financiamento, porque os financiamentos, além de caros, estavam bem difíceis de aprovação e não tinha dinheiro para isso, porque vinha da poupança. Dentro desse depósito interfinanceiro, eu posso, dentro do meu banco, criar uma série de situações. Então, aí, primeiro, esse tipo de público que estava até então sem resposta, ele passa a ter, sim, uma opção imediata de resultado para ele e, na minha opinião, uma busca nesse sentido. Além de que nós tínhamos um teto anterior de 1,5 milhão de investimentos. E hoje esse teto vai para quase 2,5 milhões de investimentos. Então, isso nós vamos ampliar, o governo amplia o alcance para imóveis mais caros, e ele não vai, na minha percepção pelo menos, beneficiar segmento já privilegiado. Então, o que acontece? A partir do momento que você conseguir traduzir esses números, conseguir entender o que esse sistema de financiamento vai trazer para a sua imobiliária, eu acho que você vai ter muito mais resultado, sim. A prova é que o quê? Esse novo modelo, ele vai ter, para você ter uma noção, fala-se em mais aí de que no primeiro ano viabilizar mais de 111 bilhões de reais para esse tipo de financiamento. Então, eles vão financiar 52 bilhões a mais do que se tem, porque até então o volume de financiamento ele estava bem menor nesse sentido. Então, a minha percepção é a qual? Que a sua imobiliária deve, sim, começar a fazer reunião com o banco, começar a entender o que os bancos vão ofertar, porque cooperativas vão ofertar bastante, os bancos vão ofertar bastante ofertas desse tipo de financiamento e, lógico, que a imobiliária que não perceber essa situação, creio eu, ela vai acabar, que eu chamaria aí, não surfando na onda. Então, parece inicialmente que não é uma coisa bacana, mas eu diria que ela deve funcionar assim. Eu acho que eu não defendo governo nenhum e nem sou contra governo nenhum. Eu acho que, principalmente, nós temos que entender o que o mercado imobiliário ele é positivo ou não e quais foram as atitudes que evoluíram para o mercado imobiliário. E eu, Rosalvo, entendo que esse governo ele está voltado agora a aumentar a oferta de emprego. E o caminho para ele aumentar a oferta de emprego não tem outra saída se ele não ir para a construção civil. E não tem outra saída se a construção civil, para que a construção civil alavanque, se não for, partindo aí através de financiamento. Então, financiamento, se a Caixa não suporta mais,
o governo acaba abrindo para todos os bancos e criando, sim, uma forma nova de investimentos, que eu acho que isso vai gerar bastante resultado para a sua imobiliária. E hoje, cada vez mais, nós temos que entender que o grande volume de venda está sendo feito pelo financiamento, mas os imóveis de terceiros, hoje, se não houver um financiamento, esses imóveis vão encalhar. E o que se percebe é que, a partir do momento que eu tenha mais oferta nesse sentido, o proprietário de imóvel de terceiro à venda, ele vai querer que o seu imóvel seja vendido e ele vai aproveitar esse momento e aceitar esse tipo de situação, sim, até porque, na minha percepção, é uma maior oportunidade. Com isso, acredito eu que o valor do imóvel deva subir. Isso traz, eu acho que, mais aquecimento ao mercado imobiliário como um todo. Já emendando nessa linha, o que nós temos que perceber e entender também é o mercado imobiliário, o que ele vem passando de transformação na questão de lançamento imobiliário. O que nós temos que entender, basicamente? Em 2024, nós tivemos uma série de projetos de lançamentos que foram engavetados. Naquela situação onde a construtora pensou, poxa, lanço agora ou não lanço agora não é o momento. Então, uma série de lançamentos em 2024 foram engavetados e em 2025 eles começaram a sair dessas gavetas. Se você der uma olhadinha para o lado aí na sua cidade, você vai perceber que no segundo semestre de 2025, nós já tivemos, sim, um aumento de lançamentos muito grande. Então, significa o quê? O que vem por aí em 2026, no que se refere a lançamento, na minha percepção, deve explodir as ofertas de lançamento imobiliário. Então, é um grande momento que você possa alavancar as suas vendas já agora em 2026, se você entender a regra de mercado. Qual é a regra de mercado? Se eu acabei de falar de financiamento, se eu acabei de falar que vai ter mais dinheiro, e se existiam uma série de lançamentos engavetados, as construtoras entenderam que não tem mais o que esperar. Eu preciso botar para dentro esse lançamento. Então, estão lançando sim. Eu já vi algumas cidades onde algumas imobiliárias que não tinham força de venda, que não tinham até força de locação, passaram a ter uma força imediata muito grande no lançamento e ter resultados com esse lançamento. Então, aí, algumas imobiliárias acordaram e perceberam, poxa, estou perdendo o meu mercado, quando se fala no mercado global de mercado imobiliário, porque eu tenho lá o lançamento, eu tenho terceiros e eu tenho a locação, e voltaram rapidamente para isso. Só que aí, o que você vai ter que começar a pensar assim? Se você avaliar o desempenho de lançamento de 2024 e 2025, você vai perceber que o mercado ele passou por um momento de retomada e de ajustes, tanto no que se refere a financiamento e tanto ao tipo de lançamento. A gente viu muito lançamento estratégico, a gente viu muitos lançamentos compactos e adaptados aí ao poder de compra da locação. Dentro dessa linha, desse desafio macroeconômico, o lançamento ele foi o único fator de impulsionar o setor. Mas, como não tinha muita força de financiamentos, esses, vamos chamar aí de microapartamentos, foram o foco da venda nesse sentido. Então, dentro dessa linha, quais foram os principais aprendizados recentes aí para as incorporadoras e imobiliárias neste processo? Na minha opinião, o maior aprendizado foi entender que não basta lançar um produto, que é preciso conhecer profundamente o cliente e que a digitalização ela deixou de ser opcional e se tornou uma regra. Então, dentro dessa linha, eu preciso alavancar o meu processo digital, eu preciso alavancar o meu processo de oferta, mas dentro desse processo, talvez o maior aprendizado que a gente tenha é que foi percebido, sim, um medo de lançamento por falta de oferta de financiamento. Um medo de lançamento das construtoras, dizendo assim, será que é o momento? Será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou ter esse financiamento aprovado? Veja, no Brasil nós temos uma série de investidores, vamos chamar de pequenos investidores, que constroem lá os pequenos sobrados. Esse investidor sumiu em 2024. Por quê? Principalmente pela questão de aprovação do financiamento. Então, tudo que eu falei no início, que a grande força que eu acho que virá a partir de agora, será
os lançamentos mais financiamentos. Então, o financiamento, na minha percepção, ele vai focar talvez aí com 70%, 80% para o lançamento imobiliário e também, a partir disso, ele começa a focar para os imóveis de terceiro. A pergunta que eu tenho é: como que você está trabalhando e como é que você está estruturando o time da sua imobiliária no que se refere à locação? No que se refere ao lançamento. Porque é um time à parte, é uma formação à parte, é um sistema de venda à parte. E hoje, dentro dessa linha de lançamentos, onde a venda é mais rápida, onde o sucesso é mais rápido, eu preciso ter uma equipe formatada especificamente para isso. As imobiliárias perceberam perda de mercado porque tentaram, no ano de 2024, misturar as duas equipes, terceiros e lançamento. A imobiliária que insistiu na equipe de lançamento, ela teve mais resultado. Dentro dessa linha, a imobiliária que estava com o corretor trabalhando tanto o lançamento como imóveis de terceiros, acabou percebendo que perdeu uma parte da fatia de mercado. Então, elas correm atrás disso com a busca dessa fatia que se perdeu. Então, eu acredito que o crescimento de oferta de gerência para gerentes de lançamento imobiliário vai ser muito forte. O crescimento de oferta para corretores trabalhando lançamentos ou corretores que queiram entrar no mercado através de lançamentos será muito forte. Será que a gente vivencia, ou seja, será que a gente pode relembrar um 2011, talvez agora 2025, final de 2025 e 2026? Pode ser que sim, porque nós vamos ter uma força de locação aliada a uma força de lançamento através das ofertas que as imobiliárias, que as construtoras, vão ter principalmente em 2026. Então, eu acho que você tem que começar a pensar assim, na formatação do seu CRM, você tem que começar a pensar no seu banco de dados, na formatação da sua equipe. E eu, Rosalvo Barreto, acredito que 2026 será um ano, sim, muito forte e muito focado em duas áreas, na área de locação de imóveis e na área de lançamento imobiliário. E se isso realmente ocorrer, que é o que o governo promete, através desses financiamentos de liberação para a liberdade desse financiamento de um banco ou da cooperativa ou tal, eu acredito que a imobiliária passará a ter um resultado muito forte e imediato a partir aí de 2026. Eu espero aí que você tenha muito resultado com isso, eu espero que você entenda essa movimentação que o mercado está tendo e aproveite, na minha opinião, essa nova onda. Já vou aqui agradecendo ao Pop, vou aqui agradecendo a Laís, aos patrocinadores que apoiam o nosso trabalho, que acreditam na sua imobiliária, que acreditam no mercado imobiliário. E volto a dizer que, caso você tenha pessoas que você gostaria de ver sendo entrevistadas no meu podcast, faça indicações através do @Rosalvo Barreto no meu Instagram ou do meu e-mail, contato@rosalvobarreto.com.br. Esse e-mail vem direto para mim. Ou assuntos que você gostaria que fossem falados. Esse, por exemplo, é um assunto que foi pedido por ouvintes para que a gente discutisse sobre isso. Ok? Eu só tenho a agradecer mais uma vez e aguardo você no próximo episódio.